Isso aqui é a mágica do cinema, pessoal. Isso é a mágica do cinema. E hoje a gente vai fazer uma mágica aqui também. Vai ver como que a gente pode fazer um recorte no Photoshop de uma maneira mais fácil, mais simples, usando uma ferramenta que a maioria das pessoas não está acostumada a usar para isso em especial, tá? Antes de começar, deixa eu já te falar uma coisa importante. Eu não sou tão fã assim de ficar fazendo esses recortes, ficar fazendo montagens, etc e tal, mas existem, em primeiro lugar, existem situações em que você tem que fazer recortes para tratar diferentemente o fundo e o primeiro plano, ou seja, você quer aplicar algum tipo de ajuste no primeiro plano, não quer aplicar no fundo ou vice-versa, tá? E existem os casos sim, onde eu vou querer fazer montagens, eu vou querer trocar o fundo e trocar cor de alguma coisa, trocar detalhes, fazer montagens, enfim, fazer composições, para que eu possa ter mais material para vender as minhas fotos online, tá? Eu vendo fotos online, então quanto mais material vendável eu tiver, melhor para mim. Se eu puder ter, é a mesma coisa que eu tiver uma loja de roupa e tenho só uma camiseta azul para vender. Se eu tiver todas as cores de camiseta para vender, a chance de eu vender essas camisetas é maior. Então o mesmo se aplica aqui para vender as minhas fotos online, tá? Então, antes de mais nada, vamos ver aqui no computador como é que a gente pode fazer isso, tá? Vamos lá. Pois é, a primeira dica que eu vou te dar aqui é o seguinte. Toda vez que você sair para fotografar, pega um post-it aí, pega aquele papelzinho, aquele colantinho, papelzinho colorido, post-it, anota isso e cola na sua câmera, ou cola dentro da mala, mas acho que era legal você colar assim no visor da câmera mesmo, na parte de trás ali no display, tá? Cola aí, fotografar os fundos sem a pessoa, sem a modelo, sem a cliente, seja lá quem for que você estiver fotografando. Isso serve para quê? Primeiro, você possa depois corrigir alguma coisa na sua foto, caso tenha saído ali alguma situação indesejada na foto, tá? Que você não percebeu. Então, você tendo o fundo todo para você usar pedaços desse fundo depois para corrigir essas falhas, é muito bom, tá? Outra coisa que você deve pensar é que, eventualmente, como eu falei agora no começo desse vídeo, eu posso querer fazer algum tipo de montagem. Eu posso querer pegar um outro cliente e colocar naquele lugar. Eu posso pegar uma outra foto da mesma pessoa e colocar ela no mesmo lugar para que eu tenha mais variedade. Então, isso dito... peraí, agora eu pensei numa coisa aqui. Vou fazer uma pergunta, tá? Coloca nos comentários aí que eu agora fiquei curioso. Para que você está interessado nessa técnica de recorte aqui? Você está vendo um vídeo para fazer recortes, então para que você está interessado nisso? Me conta nos comentários, porque dependendo do que retorna ali nos comentários, eu consigo fazer outros vídeos a respeito dos interesses que vocês têm. Então vamos lá. Então eu estou aqui com essa foto aqui. É uma foto de um fundo, até meio sem graça, se você for olhar, uma folhagem verde com umas florzinhas amarelas, não tem nada de muita flor, nem de muita folhagem, a cor das folhagens está muito natural também, está bem normal aqui, vamos dizer, então isso não tem muita graça, né? Mas olha aqui a fotografia finalizada que eu fiz nesse mesmo fundo, não é exatamente o mesmo ângulo daquela foto que você estava vendo lá, se você comparar aqui, não é exatamente a mesma, o mesmo posicionamento que eu tinha ali na hora de fotografar, mas essa é uma foto finalizada com esse fundo. Essa troca de cor aqui eu fiz no Lightroom, mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Eu tenho vídeos, você procura aí no meu canal, eu tenho vídeos explicando como que eu faço para trocar as cores no Lightroom também, tá? Dá para fazer no Photoshop, mas no Lightroom também dá. Bom, enfim, estou aqui com essa foto da folhagem e o que eu quero fazer agora? Eu quero colocar uma menina aqui, uma modelo, neste lugar aqui no meio da foto para ficar mais ou menos parecido com isto aqui, só que com outra pessoa. Esquece essa daqui, essa da menina loira aqui eu não vou usar, tá? A gente vai usar essa folhagem aqui e lá no Photoshop eu já abri a modelo, a foto da modelo que eu quero colocar lá naquele fundo, tá? E mais uma coisa que você tem que lembrar aqui, eu até esqueci de falar, mas vou falar agora, coloca nesse seu post-it, nesse lembretinho aí, que você tem que fotografar também os elementos que fazem parte do fundo, tá? Você pode fazer isso separado. Então, por exemplo, aqui eu fotografei o fundo e fotografei também as florzinhas, ó. Eu tenho algumas fotos diferentes das florzinhas. Por quê? Porque eu posso querer, na hora que eu for editar essa foto aqui, eu posso querer preencher com mais florzinhas. E o que a maioria dos fotógrafos vai tentar fazer nesse caso? Vai tentar clonar as florzinhas que já estão na foto para outros lugares. Então, no caso, se você clona sempre a mesma florzinha várias vezes, o
Quem olha aquela foto percebe, caramba, mas sempre a mesma florzinha, né? Então dá para perceber que o padrão está repetido e isso acaba distraindo, acaba chamando a atenção mais para esse defeito, para esse erro de quem editou a foto, né? Do que trazendo ali valor para a tua foto. Então você tem que tomar esse cuidado. Então o que eu faço? Eu copio aqui de outras florzinhas. Então essa é a primeira dica do vídeo. Coloca um post-it na sua máquina, escreve lá, não esquecer de fotografar o fundo e os componentes do fundo separadamente depois de fotografar o modelo. Então beleza, eu já tenho aqui no Photoshop a foto da pessoa que eu quero colocar lá naquele lugar. Mas antes disso, já curte o vídeo aí. Curte agora, porque depois você esquece. E você curtindo o vídeo, você se ajuda. Deixa eu te explicar. Quando você curte vídeos, o algoritmo dessa rede social entende que você gosta daquele tipo de conteúdo e começa a te oferecer mais conteúdo daquele tipo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Além disso, você me ajuda a ajudar outras pessoas. Outras pessoas vão poder ver mais esse conteúdo porque as redes sociais em si, YouTube, seja qual for, Instagram, Facebook, vai entender que esse conteúdo é relevante, que as pessoas gostaram desse conteúdo e vai oferecer o conteúdo para mais gente. E mais gente vai vendo, o meu canal cresce, eu me sinto motivado, crio mais conteúdo e isso vira um ciclo, tá? Um ciclo virtuoso, tá? Onde as pessoas se ajudam, tudo dá certo. Então beleza, vamos lá. Eu tenho aqui a foto então da pessoa que eu quero colocar lá naquele fundo. Essa foto aqui praticamente não foi editada, tá? Eu só fiz a revelação no Lightroom, mas para o nosso tutorial aqui, para esse vídeo em especial, eu não vou me preocupar em fazer uma edição completa. O que eu vou fazer aqui? Você já deve ter ouvido falar dessa ferramenta aqui, ó, selecionar assunto, tá? Select Subject, que faz uma seleção automática e instantânea do teu assunto. Ó. Vou usar aqui, ele processa um pouquinho e tenta detectar quem é o assunto da foto e aí selecionar automaticamente esse assunto. Ó, selecionou. Mas qual é o problema dessa ferramenta? Olha o que acontece aqui com o recorte de cabelo. A ferramenta tenta, mas não fica tão legal, né? Já em lugares que tenha o contorno bem marcado, até que fica bom, ó. Não fica ruim não. Tá vendo aqui? Outra ferramenta que você deve ter já ouvido falar e deve ter visto é essa aqui do Quick Selection Tool. Essa ferramenta aqui também funciona legal, né? Basicamente o jeito de operar ela, você aumenta aqui o tamanho do pincel até um tamanho que seja suficiente para ficar dentro da área que você quer selecionar, né? E começa simplesmente a pintar, né? Vai clicando, ó, mantém clicado e vai pintando. E ele vai detectando onde estão as bordas e vai fazendo aqui um trabalho até que decente, tá? Principalmente onde você tem bordas marcadas. Então, por exemplo, você tem aqui ao redor da pele dela, ó, aqui já não ficou tão legal assim, nem aqui, mas aí eu com a ferramenta marcada para adicionar a máscara aqui, para adicionar a seleção, eu consigo ir pintando aqui nas áreas que faltaram e a ferramenta tenta detectar as bordas, ó. Detectou aqui até que ficou bom. Mas, novamente, no cabelo ficou uma droga. Olha lá, não consegue detectar aqui as áreas que tem por dentro do cabelo. Eu poderia ficar aqui meia hora, uma hora tentando, pinta para adicionar e pinta para subtrair a seleção. Aqui, né, você tem o subtrair e o adicionar. Você consegue subtrair e adicionar na seleção. Poderia ficar meia hora aqui que não adianta, que não fica tão legal assim. E outra ferramenta nova, se você tiver o Photoshop a partir da versão 21, você vai ter essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção de objeto, Object Selection Tool. Com essa ferramenta aqui, basicamente a gente faz isso aqui, ó. Eu faço uma seleção retangular ao redor do que seria o meu assunto, ou do meu objeto, no caso, né? Poderia ser um objeto, poderia ser uma garrafa, uma lata, enfim, uma bola, qualquer coisa. E a ferramenta vai, dentro daquela área, buscar quem é o teu assunto, qual é o objeto que você quer selecionar. Novamente, a ferramenta não faz um bom trabalho aqui com relação ao cabelo e até mesmo ó, nas áreas aqui marcadas ela pode falhar também. O que eu vou te mostrar é diferente disso tudo, tá?
Por que eu mostrei primeiro isso? Porque senão você vai falar, ah, tá bom, outro vídeo de marcar a seleção, de fazer recorte, etc e tal. Não é, difícil que eu vou te mostrar, mas não é também convencional a forma como eu vou te mostrar. Então, assim, antes de querer desistir do vídeo e falar assim, ah, tá bom, isso aí eu já sei. Assiste até o final, porque lá, a partir do final é que você vai entender qual é a grande vantagem de usar isso daqui, tá? Então vamos lá. Qual ferramenta que a gente vai usar aqui em primeiro lugar, tá? É a ferramenta de remoção de fundo, tá? Tá aqui dentro da borracha do ícone. A tua deve estar assim, né? O íconezinho da borracha, você clica aqui, segura e você vai ver Background Eraser Tool, que é a ferramenta de remoção de fundo, tecla de atalho E. Essa ferramenta ela é uma ferramenta destrutiva. Naturalmente, ao usar essa ferramenta, ela deleta a informação e você não consegue restaurá-la depois. Isso significa que se você, durante o processo, você errar alguma coisa, ou logo após esse processo, você mudar de ideia e quiser fazer um ajuste fino, enfim, perceber depois que alguma coisa ficou mal feita ali, você não tem como reaver aquela informação que você deletou, porque ela é uma borracha, ela deleta a informação da sua foto. E eu sou adepto de fazer edição não destrutiva sempre, simplesmente porque isso é uma baita de uma vantagem. Para fazer uma edição não destrutiva, eu vou começar com a destrutiva e vou transformar ela em não destrutiva, tá? Então essa é uma novidade aqui, é uma sacada desse vídeo que você tem que prestar bastante atenção. Tem mais, tá? Vamos lá. Vou apertar aqui Ctrl J para duplicar a minha camada de fundo, tá? Então eu tenho aqui a camada de fundo que já estava selecionada, Background, e agora eu criei uma cópia que se chama Layer 1. Clico de novo na camada de fundo aqui e vou criar uma nova camada de cor sólida aqui, tá? Solid Color. Clica nesse íconezinho aqui embaixo e vai no Solid Color ou cor sólida. Vou colocar uma cor aqui, eu gosto de colocar o verde. Eu gosto de colocar um verde bem vivo para que eu consiga perceber aonde que eu estou fazendo a seleção, tá? Você já vai entender. Beleza, camada criada, agora eu venho aqui para a camada 1 novamente. E onde que eu vou me concentrar basicamente aqui com essa ferramenta de seleção de fundo, tá? Nas áreas difíceis de serem selecionadas. Então eu vou aqui no cabelo, que é o lugar mais difícil, vou aproximar um pouco aqui e vou começar a trabalhar no cabelo para fazer a remoção do fundo, ou seja, conseguir o recorte perfeito aqui desse cabelo, ou quase perfeito, né? Perfeição mesmo acho que é muito difícil, mas vai ficar muito bom aqui, você vai entender já já. Bom, na ferramenta aqui, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção no tamanho do pincel, para que o tamanho do pincel seja um tamanho suficientemente grande para eu não ficar uma hora pintando e suficientemente pequeno para ter o controle que eu preciso ter. Você já vai entender. No restante aqui, você vai configurar a ferramenta para usar essa configuração do meio aqui. Essas três configurações elas têm a ver com como a ferramenta toma a amostra daquilo que é o fundo, né? Então essa ferramenta de remoção de fundo ela basicamente trabalha assim. Ela detecta o que é fundo. Você conta para ela o que é fundo através do clique que você dá e dali por diante ela vai identificando onde que aquele fundo está presente na imagem e vai deletando conforme você pinta. Nessa configuração aqui do meio, ela vai fazer uma amostra do fundo, vai tomar uma amostra do fundo e dali por diante ela considera que enquanto você não deixar de clicar aqui no seu mouse ou na caneta, né, deixar de pintar na caneta, ela vai detectando que continua selecionado aquele fundo e ela vai tentando detectar para onde esse fundo continua para conseguir deletar. A gente vai usar então essa configuração do meio, eu já explico as outras duas. Eu vou usar essa aqui com descontínuo, tá? Ou não contínuo, em português eu não sei exatamente como é que está lá. Tem essas outras duas aqui que eu não vou mostrar agora, a gente vai usar essa não contínuo primeiro. E vou usar a tolerância de 50. Para cabelo, acredito que 50 é um valor bom para você começar, mas você detecta depois se isso tá bom ou não para você, tá? Eu gosto de deixar marcado aqui o Protect Foreground Color, que é proteger a cor de primeiro plano, né? Proteger o primeiro plano, mas a gente pode testar com e sem para ver o que acontece, dependendo do resultado que você tem. Então, como que é a operação básica dessa ferramenta aqui? Eu vou clicar aqui do lado do cabelo dela, ó, do lado, tá? E a ferramenta vai tomar a amostra da área que está ali no centro do pincel, naquela área que tem uma cruz ali. Ela vai tomar a amostra e vai dizer, bom, isso aqui é fundo.
E aí eu começo a pintar em direção ao cabelo, tá? E a ferramenta vai dizendo, opa, beleza, eu estou deletando o fundo, mas eu estou encontrando uma área que não parece o fundo, então não vou deletar. É basicamente esse trabalho que a ferramenta faz. Ó, eu posso ir dentro do cabelo aqui, ó, ele não pinta, porque ele está detectando que, com base naquela amostra que eu tomei no primeiro clique, quando eu cliquei a primeira vez, ele tomou a amostra do fundo, e ele está falando, beleza, o que parece fundo a partir daqui? Ah, tá, isso aqui é fundo, a parte mais clara aqui é fundo. Quando ele chega no cabelo, ele fala, opa, isso aqui não é fundo, não vou deletar. E não deleta. E está ficando verde por quê? Porque a gente está deletando o primeiro plano, que é essa camada aqui, e eu tenho uma camada verde embaixo. Então, estou revelando o que está embaixo. Por isso, ó, tá vendo? Por isso que eu coloquei uma camada verde, para que eu consiga ver a área que eu estou deletando da imagem. Fique bem destacado aqui. E aí, eu vou fazendo isso repetidamente nas áreas difíceis aqui. Eu clico para tomar a amostra e vou pintando. Tá vendo? Clico. Aí, quando eu perceber que a cor do fundo está mudando muito em relação ao que era antes, né? Eu vejo que aqui está um tom mais escuro, aqui era um tom mais claro. Eu clico de novo. Eu não posso ir pintando pela foto inteira. Eu tenho que ir soltando e clicando para ir tomando novas amostras da cor de fundo aqui, ó. E aí, olha que legal. Eu vou em cima do cabelo. E ele está deletando lá do cabelo só o fundo realmente, ó. Só o fundo realmente, mesmo eu indo em cima do cabelo, tá? Clico aqui, ó, novamente. Clico aqui para tomar a amostra numa área que tem fundo e vou para cima do cabelo, ó. Vou lá em cima do cabelo. Estou tentando me manter aqui na mesma linha de cor. Se aqui eu percebo que mudou a cor aqui, ó, nessa área aqui tem uma cor um pouquinho mais escura, eu tenho que tomar a amostra aqui na cor mais um pouquinho escura, né? E ir para cima do cabelo ali, em cima, com base nessa cor aqui, tá bom? Então, beleza, vou tomar a amostra aqui, vou fazendo o trabalho, vou pintando, vou pintando, vou pintando. A parte mais difícil é realmente o recorte de cabelo, para qualquer tipo de recorte, tá? Eu acredito que você já sabe disso, já deve ter percebido, mas eu gosto de deixar isso bem claro aqui, para quem não sabe também poder aproveitar o vídeo, tá? Detalhe. Repara que o fundo tem um certo degradê, um degradê vertical, né? Que é um degradê que vai mudando de cor verticalmente. Eu tenho que necessariamente ir mudando as minhas amostras aqui. Eu vou soltando aqui a caneta, né? Clico de novo para tomar outra amostra aqui, ó. E aí pinto para o lado, para chegar até o cabelo. Clico de novo e pinto para o lado para chegar até o cabelo. E assim vai, porque se eu tomar uma amostra só lá embaixo e vim pintando até aqui em cima, a tendência é que a ferramenta não vai conseguir identificar que aquilo ali continua sendo fundo. Ela vai pensar que não é mais fundo porque mudou de cor, tá? Como que eu poderia contornar isso com essa mesma ferramenta aqui? Seria marcando essa primeira configuração aqui, ó, que a amostra vai ser contínua. Então, a amostra contínua significa que conforme eu vou arrastando o mouse aqui, ele vai tomando novas amostras a partir da cruzinha que está no meio do pincel ali. E aí isso resolveria, em teoria, o problema que eu estou tendo aqui, aonde que ele não está conseguindo detectar direitinho aqui o que é fundo e o que é primeiro plano. Tá? Qual é o risco disso? A partir do momento que eu estou pintando assim, e eu não invadir muito ali o cabelo, ó, tá tranquilo. Ele está tomando a amostra lá do fundo, usando como base o centro do pincel ali. Mas se eu vim muito para cima do cabelo, olha o que acontece. Ele já tomou a amostra dentro do cabelo, então ele percebe. Opa, agora o fundo é isso aqui, é o cabelo. E aí ele começa a detectar que o cabelo tem que ser deletado. E aí ele deleta o cabelo junto, tá? Vou fazer um Ctrl Z aqui, desfazer, para desfazer o que eu acabei de fazer. Então eu consigo aqui usar essa configuração aqui também de amostra contínua, tá? No pedaço do cabelo aqui. Mas existem pedaços que isso não vai funcionar legal. Então, toda vez que você perceber que não está funcionando bem, você pode mudar de um para o outro para ver qual que funciona melhor para você, tá? Repara que eu estou focando mais aqui só no cabelo, tá? Para o restante, eu posso usar outra técnica que pode ser mais rápida e a gente já vai ver em seguida. Bom, beleza. Em relação a essa parte aqui dos limites, né? Se os limites são contínuos ou não contínuos, o que acontece aqui? Quando eu digo que é contínuo, eu estou dizendo que eu só vou escolher o fundo em áreas contínuas, né? Áreas que estão ligadas
fisicamente uma nas outras. Esses espacinhos no meio do cabelo aqui, por exemplo, eles não funcionariam se eu tivesse marcado contínuo, porque ele ia perceber que essas áreas branquinhas aqui não estão contínuas em relação à área mais branca aqui de fora do cabelo. Quando eu passasse por cima do cabelo, essa areazinha que eu tirei aqui no meio, ela é uma ilha, né? Dentro de uma área de primeiro plano. Ela é um fundo que está ilhado pelo primeiro plano. E aí a ferramenta não conseguiria então trabalhar ali se eu tivesse deixado o contínuo marcado. Então eu vou usar o descontínuo aqui mesmo, ou não contínuo, para continuar fazendo. Bom, voltando aqui, o meu telefone tocou, eu tive que atender aqui rapidinho. Eu dei uma acelerada aqui, mas vamos lá, deixa eu te falar aqui sobre o restante das configurações da ferramenta que eu não terminei, né? Esse último aqui, que é em relação à tomada de amostra, ele é o menos útil, tá? O que ele vai fazer? Quando eu marco isso daqui, ele vai tomar como amostra a cor que está marcada como segundo plano aqui no meu pincel, tá? Então, quando eu olho aqui qual é a cor de segundo plano, é essa que ele vai considerar sendo o que ele deve deletar na minha imagem. Tá? Isso é legal quando eu tenho uma cor fixa no segundo plano, e, portanto, eu acho que é assim, para a maioria dos casos, esse aqui é o menos útil. Tá? Sobre ainda a questão dos limites aqui, essa última opção que eu não expliquei, Find Edges, ou encontrar as bordas, né? Ela faz com que os limites da ferramenta, quando ele vai deletar o fundo, né, que ele procure bordas marcadas para determinar se aquilo ali é fundo ou se aquilo ali é primeiro plano. Tá? Então, cada uma dessas ferramentas tem uma utilidade, tem uma hora em que você pode precisar usar. Tá? Eu te mostrei aqui o principal para este caso, seria essa do meio, com o descontínuo, tá bom? Mas você pode ter que variar combinando essas duas características em relação à amostra e em relação aos limites, de forma que você chegue ao resultado que você precisa. E entrando em um pouco mais de detalhe em relação à tolerância, a partir do momento que eu determinei qual é o meu fundo, qual é a minha cor de fundo, vamos falar de cor, mas acho que não leva em conta só a cor. Mas vamos falar de cor para simplificar. Vamos supor que ele detectou que o meu fundo é vermelho. Né? E aí tem ali um tom de vermelho mais claro, um tom de vermelho mais escuro, um tom quase meio alaranjado, um tom quase meio magenta. Quando eu aumento a tolerância, eu digo assim para a ferramenta, olha, beleza, o fundo é vermelho, mas eu tolero que você abranja cores que estão ao redor. Quanto? Né? Então essa porcentagem é quanto de tolerância ele vai ter em relação às cores parecidas, as cores que estão próximas daquela cor que você configurou inicialmente como sendo a tua cor de fundo. Por exemplo, aqui neste caso aqui, ó, de repente seria interessante eu tentar aumentar um pouco a tolerância para excluir essas áreas de cabelo que estão meio mescladas com branco aqui. Por quê? Se o fundo era branco, ó, se o fundo era branco e o cabelo é escuro e ele está contaminado com a cor do fundo, como é que eu conseguiria eliminar mais isso? Seria aumentando um pouco a tolerância para que a ferramenta, na hora de deletar o fundo, delete também esses tons que estão próximos da cor do fundo, mas não estão tão próximos assim, estão mais escuros, né? Então essas áreas não foram marcadas para ser deletadas justamente porque a tolerância está em 50, de repente eu deveria aumentar. Vamos fazer um teste aqui agora, né? Vamos aumentar essa tolerância aqui, eu já vou dar uma exagerada aqui, vamos aumentar para 70%, tá? Vou dar um clique aqui fora, a minha ferramenta está configurada corretamente, ó, que é uma amostra só, então uma amostra no clique inicial, e o limite é descontínuo ou não contínuo. Não sei como é que isso está traduzido em português, porque eu estou usando meu Photoshop em inglês, tá? Vamos lá, vou clicar aqui e vou correr lá para dentro lá, ó, e vamos ver como é que ele vai fazer. Então, por enquanto, essa parte aqui está legal, tá? Parece que está ficando bom, a gente vai ver isso depois. E o que eu faço com o restante da foto? Uso a mesma técnica ou mudo de ferramenta, né? Sempre que eu tiver contornos mais marcados, existem outras ferramentas que são mais fáceis de utilizar, tá? Então, no caso aqui, eu vou usar a ferramenta de Quick Selection Tool, ou ferramenta de seleção rápida. Por quê? Porque todas essas áreas que ainda falta eu marcar aqui, ó,
elas são áreas que têm um contorno mais marcado. E a tendência é que essa ferramenta aqui, ela consiga detectar essas áreas com eficiência. Se ela errar um pouquinho, a gente consegue consertar isso também na sequência, tá? Então vamos lá, eu vou começar a pintar aqui, ó. Pinto sempre dentro da área que eu quero que seja considerada como seleção. Ó, ele marcou aqui. E eu vou continuar fazendo isso para o restante aqui, ó. Bom, tranquilo. Selecionei aqui o que eu queria selecionar. O que eu vou fazer agora, né? Vou usar aqui o inverter a seleção, tá? Então, basicamente, o que eu quero fazer nesse momento aqui é fazer com que a ferramenta selecione o inverso do que está selecionado agora. Eu selecionei a parte de dentro, eu quero selecionar agora a parte de fora, ao contrário. Então, o que eu vou fazer aqui? Select, Inverse, tecla de atalho, Shift, Ctrl I, tá? Em português vai estar inverter aqui. Selecionar, inverter. Shift, Ctrl I. Quando eu faço isso, automaticamente o Photoshop marcou que a área selecionada é a área de fora e a não selecionada é a área de dentro. Volto aqui para a minha borracha, tá? Por enquanto eu ainda estou com a edição destrutiva, tá? Estou com a edição destrutiva aqui. Volto para a minha borracha aqui, ó. Só que dessa vez eu vou usar a borracha normal, Eraser Tool, né? Ou borracha, tecla de atalho E. E vou começar agora a apagar a torto e a direito aqui, tá bom? Por quê? Neste momento, eu já selecionei o que eu posso apagar, ó. Ó, vou apagar sem dó aqui. Você vê aqui que tem detalhes, tem coisas aqui que talvez eu ainda precise consertar. Olha aqui o cantinho da roupa dela aqui, ó. Tá vendo? Fez um recorte esquisito aqui no braço dela, tudo bem. Talvez aqui eu ainda precise consertar aqui, ó. Nesse pedacinho aqui que ficou uma bordinha branca aqui em volta dela. Talvez esse contorno do dedo dela aqui tenha ficado um pouco esquisito, eu possa consertar isso depois. Só que isso eu vou consertar agora no momento em que a gente transformar isso numa edição não destrutiva, tá? A gente deletou o fundo destrutivo e agora eu vou transformar em não destrutiva. Como que eu faço isso? Muito simples, tá? Eu vou pegar essa camada de fundo aqui, vou pressionar o Ctrl J de novo para duplicar a camada de fundo, tá? Estou fazendo uma cópia. Vou colocar essa cópia da camada de fundo em cima da camada verde que eu tinha. Aliás, essa camada verde ela não vai mais ter necessidade de existir, né? Porque era só para eu visualizar mesmo. E agora eu tenho aqui a foto com o recorte, ou seja, a foto com o fundo deletado, que é essa daqui, né? A imagem com fundo deletado. E tenho a imagem com o fundo completo lá. O que eu vou fazer? Seguro a tecla Ctrl no meu teclado, Ctrl, e clico na primeira foto aqui, na primeira camada aqui que tem já o fundo deletado. Ele vai marcar uma seleção, tá? Em relação a isso. Com essa seleção marcada, eu volto na camada que está imediatamente abaixo, que é uma cópia da camada de fundo, ou seja, tudo, e clico no íconezinho da máscara. Ó, clico aqui no íconezinho da máscara para criar uma nova máscara, adicionar uma máscara nessa camada aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar uma máscara com base na seleção que eu tinha feito anteriormente. E a seleção que eu tinha feito anteriormente eram só os pixels visíveis daquela camada que está no topo. Então, essa camada que está no topo aqui, vamos nomear ela. É a primeira. É o primeiro recorte. Não, vou pôr assim. Recorte destrutivo. Tá? Recorte destrutivo. A segunda aqui, essa segunda camada aqui, é o recorte com máscara. Recorte com máscara. E eu só consegui essa máscara mais bem feita e rápido. Estou demorando aqui porque eu estou explicando, né? Mas enfim, eu só consegui essa máscara bem feita e rápida porque eu fiz primeiro o uso da ferramenta do Background Eraser Tool, que é a ferramenta de borracha de remoção de fundo, né? Para selecionar o cabelo dela. Então aquela parte do cabelo, que seria a parte mais difícil, foi feita muito bem feita. Agora eu posso pegar essa camada aqui do recorte destrutivo, eu posso desmarcar ela ou simplesmente deletar ela. Eu vou deletar ela daqui, ó. Eu não tenho mais ela, tá? Não tenho mais um recorte destrutivo. Vou deletar essa camada verde, que eu também não preciso mais dela. Aliás, a verde eu vou deixar por enquanto, tá? Deixa a verde lá. Tenho a camada aqui com a máscara. A camada de fundo eu deixo lá como um backup somente. E agora eu vou começar a fazer o ajuste aqui.
Então eu vou começar a olhar na máscara que foi feita, tudo que eu preciso retornar ou que eu tenho que remover manualmente em relação à foto original, para que eu tenha um resultado mais natural. Então, vou selecionar o pincel, tecla de atalho B, vou retornar as cores aqui para o padrão, tecla de atalho D de dado, tá? E vou selecionar a cor preta para pintar aquilo que eu quero remover da imagem e vou selecionar a cor branca para pintar aquilo que eu quero manter na imagem, tá? A dureza do pincel aqui, eu vou usar uma dureza próximo aqui do 80, mais ou menos, 80 ou 90, vamos ver como é que vai se comportar, porque eu quero agora que eu quero ter traçados que sejam marcados, mas que não sejam tão marcados assim, né? Então vamos lá. Essa área preta, essa bordinha branca aqui ao redor da camiseta preta dela, né? Como é que eu vou fazer? Vou reduzir um pouco o tamanho do pincel aqui e com a cor preta, Ctrl Z. Tem que selecionar a máscara aqui, tá? Se por acaso isso acontecer com você, é porque você não marcou a máscara. Então, tem que selecionar a máscara primeiro e aí usar o pincel para fazer as pinturas aqui. Então, vou selecionar aqui, tecla X para inverter a cor do pincel, selecionar a cor preta, né? E vou pintar na máscara com o pincel preto aqui para remover as áreas que ficaram erradas. Repara que eu estou usando um pincel um pouco mais marcado, porque essas áreas aqui têm um contorno mais marcado. Se fosse uma área mais suave, eu teria que usar um pincel que tenha uma borda mais suave também para bater com isso. Ó, ao mesmo tempo aqui eu percebi que a borda da camiseta ficou meio esquisita, porque parte dela foi apagada na máscara. Então estou vendo um pouco do fundo aqui. O que eu vou fazer? Vou selecionar a cor branca usando a tecla de atalho X. Olha lá, inverteu. E agora com a cor branca eu vou pintando por dentro da camiseta aqui, porque eu quero retornar a informação que tinha sumido daqui, tá? Então, recapitulando, removemos o fundo primeiro de forma destrutiva, um começo ali do cabelo, depois usamos a ferramenta Quick Selection Tool para selecionar o resto do corpo e fizemos também a remoção do fundo usando a ferramenta borracha, também de forma destrutiva. Depois transformamos essa primeira seleção numa máscara, aplicamos então na cópia da camada de fundo e depois ajustamos a máscara manualmente através do pincel, tá? Esse ponto que nós estamos. Vou selecionar a ferramenta mover aqui, ó, tecla de atalho V, e aí vou simplesmente arrastar essa foto lá para cima da outra. Bom, então beleza, eu já tenho aqui uma foto encaixada na outra e basicamente agora eu tenho que me preocupar com quatro coisas importantes para finalizar e deixar isso aqui mais realístico, tá? A primeira é refinar a máscara, então eu tenho que garantir que a máscara que eu fiz anteriormente encaixa bem também para esse fundo aqui. Muitas vezes a gente acha que fez um recorte perfeito e na hora que você coloca a foto em cima de outro fundo, fica marcado ali alguns lugares que dá para perceber que foi recortado. Então, vamos tomar conta disso, temos, né? A segunda coisa que a gente vai se preocupar aqui é com a proporcionalidade. Então, eu tenho que garantir que o primeiro plano seja proporcional ao que eu tenho no segundo plano. Não pode ser mais nem menos, tem que ser uma coisa que pareça real, tá? A terceira coisa que a gente tem que se preocupar aqui é com o tom da foto, né? Você vê que aqui o tom da foto da modelo é muito mais frio do que o tom da foto do fundo. Isso por questões de edição ou por questões na hora da fotografia mesmo. Não importa. O que importa é que você tem que juntar os dois, eles têm que ser parecidos, têm que bater um com o outro, tá? E a última coisa, a quarta coisa que a gente vai se preocupar é com relação à profundidade de campo. Então eu tenho que necessariamente tentar simular o que seria uma profundidade de campo normal, ou seja, qual seria o desfoque normal para uma foto onde eu tenho a modelo a essa determinada distância lá do fundo, tá? E esses quatro pontos importantes eu vou deixar para o próximo vídeo que você pode ver aqui, marcostavaresfoto.com.br. Tchau!